Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós somos um grupo sim espiritista em Michigan e nós temos como princípio aí a divulgação do espiritismo, o sistema do espírito, da codificação de Kardec e todos os outros que vêm depois dele nessa mesma linha. E hoje nós vamos falar para vocês sobre a verdade. Antes da gente começar, vamos fazer uma preparação aqui para que a gente possa aproveitar essa meia hora que a gente vai bater esse papo aqui da melhor forma possível, né? Então, que a gente possa sentar em uma posição confortável na cadeira, trazer a nossa atenção aqui para esse ambiente, né? E trazer a nossa atenção para dentro de nós mesmos, lembrando que a gente é mais do que esse corpo, a gente é alguma coisa que pensa, alguma coisa que tem inteligência e através dessa inteligência que a gente põe a nossa vontade para fazer alguma coisa. Então vamos dentro dessa nossa vontade trazer aí essa vontade para que a gente possa abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos espíritos, para que a gente vai ouvir, para que a gente vai intuir, para que a gente vai aproveitar dessa meia hora para que a gente se transforme essa energia, traga para nós coisas melhores e a gente possa ser feliz, que esse aí é o nosso fim, sermos felizes, esse é o que o Pai quer de nós. Então vamos lá. Eu vou dar um conceito meu de verdade que não tem nada a ver agora, só para a gente dar uma introdução, que não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada, é uma vontade minha, é o que eu acho que é ou não. E a maior parte das pessoas já conhece esse meu ponto da verdade. Eu acho que existem três verdades, né? Existe a verdade de vocês, né? Que algumas verdades a gente tem um certo acordo, a gente acredita nessa mesma verdade, mas tem algumas verdades que é de vocês e não é a minha. Então, eu não acredito, essa é o que eu chamo de a mensagem da verdade de vocês, que não é a minha. Então, eu já digo que é mentira, porque não é a minha, né? E eu tenho a minha verdade é a minha, que por certeza é muito melhor do que a de vocês, porque é minha, certo? Então, tem a verdade de vocês que é mentira, tem a minha verdade, que é a minha verdade, que é a que eu acho que é melhor. E por que eu acho que a minha verdade é melhor? Pela minha ignorância, pela minha infantilidade espiritual, pelo meu pouco comprometimento de aprender um pouco mais sobre a verdade de vocês, sobre até a minha inteligência parca, que não entende a verdade de vocês ou as outras verdades, os filmes que eu assisto, o ambiente que eu frequento, os amigos que eu tenho, isso traz a minha verdade, que é melhor do que a de vocês. E aí tem a terceira verdade, que eu acho que é a verdade, essa verdade divina, a verdade verdadeira, né? Que na realidade vem de Deus, que a gente acredita que esse Deus existe, a gente procura essa verdade, que a gente acha que essa verdade existe. Então, como a própria primeira pergunta do Livro dos Espíritos pergunta quem é Deus e fala que ele é a inteligência suprema, se ele é a inteligência suprema, ele sabe de tudo, ele sabe dessa verdade que a gente quer. Então essa é a verdade. Seguindo essa lógica minha, da apresentação da minha verdade, que não tem nada a ver com religião, com Deus, com nada, a gente chega à importância a gente chega a essa intenção de que, se eu não sei a verdade de Deus, a minha verdade também é mentira. Igual a de vocês, certo? Seguindo aí o nosso grande filósofo aí, Sócrates, a única coisa que eu sei é que nada sei. Então, quer dizer, essa palestra não devia chamar verdade, devia chamar mentira, certo? E aí as pessoas vão perguntar, puta, tá quase caindo no temporal lá fora, vem até aqui, o cara vem falar que a palestra que era verdade vai ser mentira, né? Será que ele não pensou nisso? Bom, pensar eu pensei, mas se eu colocasse mentira ninguém ia vir, certo? Mesmo porque a gente sabe que existe aí algumas redes sociais que tem, sei lá, quase 2 bilhões de participantes, né? E nessas você vê todas as estatísticas que elas têm, a idade das pessoas que mandam, o tipo de postagem que vai, postagem que vem, todas as postagens. Nenhuma dessas estatísticas dessas redes falam quanto verdade ou quanto mentira são as informações que troca nela. Então eu garanto que a maior parte de vocês tem uma rede social dessa, a maior parte de vocês já mandou uma inverdade, já repassou uma inverdade e já gostou de uma inverdade. E aí fala assim, mas não pago nada por isso. Paga, porque vocês pagam o tempo de vocês para ir para lá. Então, se eu colocasse mentira, vocês não viriam para cá. Porque eu falo, não quero ouvir mentira. Mas na realidade eu falaria que a palestra fala mentira, e eu estaria falando uma verdade, que eu ia falar uma mentira. E vocês não viriam, mas vocês têm essa rede social e vocês acham que estão fazendo alguma coisa com a verdade. Assistem um filme de ficção, que é mentira ou é uma possível verdade, mas que não é verdade, então vê. Para ver como tem essa contradição sobre o que realmente é a verdade ou o que não é a verdade. Então, dentro desse contexto, a gente vai falar aqui o que a gente acha que é a verdade.
Então esse é o meu conceito de verdade, né? Aí vocês vão falar assim, ele me confundiu agora. É verdade ou é mentira o que ele vai falar? E não fique triste, nem se apequeie por causa disso, porque essa questão do que é verdade e do que é mentira, ela vem de um longo caminho atrás aí. Os filósofos que gostam da filosofia propriamente dita, filo de amor e sofia de conhecimento, eles amam o conhecimento, eles gastam tempo para conhecer as coisas. Até mesmo antes de Sócrates, os pré-socráticos, eles acreditavam que a verdade ela não estava relacionada a um objetivo. E eles tinham essa dúvida que a gente tenta ver o que é verdade, porque eles acabaram definindo isso aí. Que a verdade ela não está relacionada a um objetivo, mas ela está relacionada ao discurso que a gente faz desse objetivo. Vamos pegar um exemplo assim. Uma cadeira. Eu chego em casa e falo assim, lá no centro tem uma cadeira que é uma cadeira de descanso. Aí, uma outra pessoa que tem uma cadeira de descanso daquela em casa que deita, faz uma massagem, tem as ondas e não sei o que, ela fala, não, isso aqui é uma cadeira plástica e é bastante inconfortável. Mas eu me sinto confortável nela porque eu não tenho a outra. Eu estou mentindo que é uma cadeira de descanso? A outra pessoa que fala que é uma cadeira de plástico está mentindo? Não. Então tem muito a ver com o meu discurso sobre o objeto. E essa teoria de que a verdade é o discurso do objeto, o discurso do que a gente está falando, vem de antes de Sócrates. Sócrates aceita isso também, o próprio Platão. Ele tem um diálogo dele que ele chama Kaitos, é um dos diálogos que ele tem. Ele diz o seguinte, que o diálogo verdadeiro é o que fala o que é, e o diálogo falso é o que fala que não é. Agora, qual que é o que eu fio, o que não é? Vai depender da minha capacidade, da minha didática, das palavras que eu tenho, do cabedal científico, ou até de envolver as pessoas que eu tenho que falar uma coisa. E aí eu falo para a pessoa, não é uma cadeira, é uma outra coisa. E a minha colocação passa a fazer aquilo que é verdade. E isso veio por séculos e séculos, lá perdurando depois de Sócrates, veio no começo passando o primeiro milênio com Tomás de Aquino. Ele fala exatamente a mesma coisa se a gente for colocar esse termo do diálogo que a gente tem sobre algum dispositivo. E é esse que vai falar qual que vai ser a verdade. Mas chegando depois da Era Negra e da Inquisição e todas aquelas coisas, vem o período que eles chamam da Iluminação, do Iluminismo, e é onde a gente tem a ciência explorando, aflorando e trazendo uma medição, uma compreensão mais sensível para a gente. Então eles falam assim, um corpo cai a uma determinada velocidade, e eles vão lá medir, tem como medir aquilo tudo, fala, determinada frequência é bom para a gente. Então eles passam a ter a verdade com relação a alguma coisa que possa ser medível. Mas ainda continua qual o meu discurso em cima dessa medição. A gente tem um exemplo muito bom que o Newton veio com as ideias dele, as leis da mecânica, que definiam até a distância dos planetas. Aí vem um tal de Einstein, depois de um tempo dele, e fala assim, bicho, isso aí funciona, mas se não tiver uma tal de relatividade, se não tiver uma tal de gravidade, porque se estiver num lugar que tem muita gravidade, o tempo muda. E aí vai vindo uma verdade atrás da outra. Então a ciência foi um aquecimento para essa ideia de verdade. E isso veio aí dentro de tempos em tempos, sempre com essa ideia de que existe um diálogo, de que existe uma forma, um discurso em cima do que é a verdade. Até chegar no final aí do século XIX, o nosso querido alemão, aquele alemão que deixa todo mundo louco, né? A turma já pensando que é o Alzheimer, não é o Fred, né? Friedrich Nietzsche, ele escreve um livro falando que verdade e mentira. E ele pega um conceito clássico e tenta colocar, ele é característico disso, né? Porque agora eu comecei a ler Nietzsche aí, depois dos tempos aí, e ele tem essa característica de colocar uma coisa sempre contrária ao que os outros dizem, para que a gente pense a respeito. Então ele diz que sim, a verdade continua sendo um discurso, mas esse discurso que a gente faz tem uma relação direta com a nossa consciência de rebanho. Esse negócio de rebanho é coisa de alemão, né? O próprio Copenhague fala que a gente é ovelha, né? E a gente só está contente quando o lobo vem e come alguém. A gente só tem assim, então a gente fica tudo aí o lobo ele come, porque não fui eu, né? E ele traz esse conceito de rebanho também, que é um conceito de pertencer a um grupo. E Nietzsche coloca que a verdade
ela traz esse conceito de pertencer ao rebanho, ao grupo. Então tudo que me faz pertencer ou ter tendência a pertencer a um grupo que eu gosto, que eu quero ficar, ou ter tendência a pertencer a um grupo que eu quero, eu vou aceitar essa verdade, mesmo que ela seja uma mentira. E tudo que não me faz ficar naquele grupo, ou tem uma tendência de sair daquele grupo que eu estou, eu considero como mentira. Então eu vivo disso. Hoje está muito mais para isso. Apesar que depois de Nietzsche, e agora a partir de uns tempos para cá, eles falam de um conceito de pós-verdade. Já é um outro que dá para fazer uma palestra à parte para isso. Que é, por exemplo, assim, a Terra é plana. Por isso que os dinossauros sumiram, caiu tudo da borda da Terra plana. Então, eles têm um conceito que não tem uma lógica, que não tem uma afirmação, mas porque um monte de gente acredita naquilo e o discurso é muito grande daquilo, as pessoas aceitam aquilo e aquilo passa a ser uma verdade sem ser. Então, esse conceito da verdade é bastante complicado. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa isso. E não tem como a gente falar de verdade se a gente não falar de mentira. Certo? A mentira é um pouco mais complicada do que a verdade, mas eu vou tentar resumir ela também. Então, os grandes intelectuais, normalmente, quando eles vão fazer o estudo de uma coisa, eles dividem essas coisas para poder analisar e depois fazer uma síntese. Vocês lembram da minha definição no começo? De verdade? Eu dividi em 3, coisa inteligente, né? Então, Benjamin Disraeli, 1876 a 1880, ele foi primeiro-ministro britânico. E ele tem uma característica que ele fala que existem 3 mentiras. Certo? Vamos falar da mentira agora. Então, ele diz o seguinte: existe aquela mentira boba, que não faz mal para ninguém. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o livro que o Ivo não está. Estávamos o Ivo, eu e o Cleiton. E nós fomos pescar aqui no lado de Michigan. Eu dei uma estudada na mentira para saber um negócio interessante. Quando você for falar uma mentira, coloque na primeira pessoa. Fica parecendo que é mais verdade. Certo? E aí estávamos nós 3. Fomos pescar num barco pequeno aqui no lago Michigan. Outro detalhe, quando você vai fazer uma mentira, você coloca elementos que as pessoas conhecem. Isso fica melhor a história. Dá para usar isso também como verdade. Se você quer explicar alguma coisa para alguém, use você como exemplo, põe exemplo. Jesus fazia muito isso quando ele falava as parábolas. Então fomos pescar, né? E aí pegamos um peixe grande, bem grande. E como o peixe era muito grande, não dava para colocar no barco, não teve que sair. Como eu e o Ivo, nós somos mais amigos do que o Cleiton, um já piscou para o outro, nós fizemos um joguinho e o Cleiton foi para a água. E pusemos o peixe no barco, certo? E na hora que a gente remava, um batia com a mão onde o Cleiton estava segurando no barco e ele às vezes dava uma afundada. Ou o remo na cabeça dele, certo? E nós trouxemos o peixe para a verdade. É uma mentira, eu sei que é mentira. Quem conhece eu, o Cleiton e o Ivo, sabe que a gente não fica numa sala junto, quanto mais num barco. Eu não pesco, detesto matar as pessoas, então é uma mentira. Eu sei que é mentira, você sabe que é mentira, todo mundo sabe que é mentira, mas não fez mal para ninguém, todo mundo deu risada. Essa é a primeira mentira que o Benjamin de Israel fala. Primeira mentira. A segunda é aquela mentira maldosa. É aquela que prejudica alguém, é o que o político fala que vai fazer, depois não faz, vem e rouba. Alguma pessoa perde muito com isso, é a segunda mentira. Então, a mentira boba, uma mentira séria que prejudica as pessoas. E a terceira mentira que ele fala que existe é a estatística. Aí os engenheiros e os matemáticos falam, pô, mas a estatística é mentira. Dependendo do que você reúne para provar alguma coisa, a sua base, você não está falando uma verdade, você está falando uma tendência. Vou dar um exemplo típico aqui. Eu conheço uma pessoa que ela é de parcos poderes. E toda vez que eu ligo para ela, a gente pergunta aí como é que você está financeiramente. Ela não gosta de matemática, essa pessoa. E toda pessoa que não gosta de matemática normalmente é pobre. Porque não sabe a diferença do que ganha e do que gasta. Certo? Então essa pessoa ela fala o seguinte: continuo do mesmo jeito, mas essa semana eu vou ficar bem. Comprei um bilhete da loteria. E aí eu falo para essa pessoa, falo assim: poxa, mas de novo, você sabe qual é a probabilidade de você ganhar na loteria? Esperando que ele pelo menos estudou, porque eu pergunto sempre essa pergunta para ele, e que ele me fala assim: tinha 2 milhões de opções, de probabilidades, eu comprei 2, então 2 por 1 é 1 em 1 milhão, é minha chance. Não, ele fala assim: não, 50%. Aí eu falo assim: por que 50%, meu filho? Aí ele fala assim: não, é porque ou eu ganho ou eu perco. 50%. Não está errado, a estatística dele está certa. Se ele tem 2 opções e ele tem uma dessas 2 opções, ele tem 50% de chance, mas ele não está colocando todas as oportunidades lá para ele poder ganhar.
Então ele não entende isso, então ele sofre com isso. Por quê? Porque ele acha que a estatística que ele está fazendo está usando os elementos errados. Então é uma mentira para ele, ele se coloca nisso. Hoje está mais do que provado, uma das coisas que a gente perde mais dinheiro é a loteria. E eu lembro muito do meu professor de estatística, que a gente fazia na minha época, não sei se vocês lembram, tinha a loteria dos 13 lá pontos, né? E tinha um cara matemático, Oswaldo de Souza, que ele calculava. Esse professor ensinou a gente, esse professor era bom, mas não era o Oswaldo de Souza, mas ele ensinou a gente. E nós nunca aprendemos como é que a gente fazia isso, porque senão todo mundo está pobre lá. Pobre não, mas não é rico. Nós já tinha ganhado loteria um monte de vezes, se soubesse como é que vai o negócio, e a gente não. Mas ele falava uma coisa interessante. Eu só fui comprovar que ele era bom há uns tempos atrás, aqui umas 2, 3 semanas atrás. Ele falou assim, a loteria vai chegar num ponto, que a gente é tão burro, ele falava assim, a gente é tão burro, que a loteria vai chegar num ponto que ela vai dar um prêmio que vai ser maior do que se você comprasse todas as possibilidades. E foi o que aconteceu 2 semanas atrás no Texas. O cara comprou todas as possibilidades e ainda saiu com 30 milhões no bolso. Como é que ele fez isso? Ele comprou todas as possibilidades porque o prêmio, tantas pessoas apostaram que o prêmio era maior do que você pagasse todas as possibilidades possíveis. Ele comprou todas as possibilidades possíveis e arriscou de não ter um segundo ganhador. E ele ganhou e levou o dinheiro e ainda botou 30 milhões no bolso. Fora imposto, fora tudo que tinha. Então, esse professor falou pra gente, presta atenção, quando chegar nesse ponto, está na hora de você jogar. Quem vai prestar conta num negócio desse, né? E quem vai ter também, sei lá, 500 milhões para poder ganhar 30? Tudo bem, você tem 500 e ganha 30, já para ganhar de um dia para o outro, beleza. Né? Então a estatística tem esse problema, ele diz que são essas 3 coisas que são estatística. Outra pessoa que traz uma noção de estatística muito interessante é Ariano Suassuna. Faleceu já, o nortista lá, muita gente fina, um cara muito bacana, com uma inteligência muito grande. Ele falava que ele adorava os mentirosos. Porque os mentirosos tinham um jeito diferente de ver o mundo, eles não gostavam do mundo do jeito que são, e eles contavam uma história que faria o mundo melhor. E ele falava do mentiroso que tinha na terra dele, que ele falava assim, esse mentiroso, ele falava que o pai dele, o pai desse mentiroso, era o maior apicultor do mundo, porque ele fez uma abelha híbrida, de abelha e vagalume, trabalhava 24 horas por dia. Vê a cabeça do mentiroso desse, esse cara não é bom, devia fazer filme aqui no negócio. Então ele falou que gostava desse ponto da mentira. Então a mentira tem essa coisa tênue também, ela pode prejudicar ou não pode prejudicar. Dentro disso, como é que a gente pensa que essa verdade pode se adaptar ao espiritismo? Certo? 1848, irmãs Whites aqui nos Estados Unidos começou a jogar coisa na parede, deu aquele fuzuê todo, foi a primeira coisa que aconteceu, coisas pulavam na casa lá, foi fazer tudo, inclusive tem um filme, né? Parece que tem um filme delas agora, né? Que vai ser lançado. E aí foi a primeira coisa que se registrou realmente que os espíritos faziam uma bagunça e virou um auê. Aí tinha apresentações que os espíritos apareciam, levantavam a mesa, voltavam tudo. Essa coqueluche toda aqui nos Estados Unidos foi para a Europa. E lá virou as mesas girantes. 1848 foi lá, 55 foi a primeira vez que Kardec foi convidado para ir numa dessas fuzuê de mesa girante aí. E chegou lá, o pessoal perguntava, quantos cavalos eu tenho lá fora? A mesa pulava 3 vezes. E Kardec, caramba, um negócio interessante, foi interessante, não tinha nada que balançava a mesa, não tinha nada, as pessoas ficavam. E aí ele viu que tinha um fenômeno que estava acontecendo, era um fenômeno inteligente. E ele, como era um cara bastante estudioso, ele dava aula no escola de... Ai, caramba, agora vai. Ele era professor, né? Ele era professor numa escola famosa lá na Europa. Sorbonne. Não era Sorbonne, não. Mas eu vou lembrar. Então ele é professor, conhecia várias línguas, era um cara letrado, era um cara bom. Ele falou, caramba, mas se tem um fenômeno inteligente lá, tem que ter uma causa inteligente. Isso aí foi que trouxe o espiritismo. E aí nós estamos falando de 55, né? Ele começou essa pesquisa toda. Em 1956 acontece uma coisa no espiritismo que eles chamam o advento do espírito de verdade, certo? E por isso o espiritismo tem essa conotação. Tivemos Moisés, que ele trouxe conceitos de justiça. Um Deus só, foi o primeiro povo, que foi o judeu, que falou que só existia um Deus. Saiu daquele negócio do politeísmo, né? Que tinha um monte de Deus para o calo, Deus para o vinho, Deus para a festa, Deus para tudo. Não, era um Deus só. E esse Deus era pai de todo mundo, e era aquele negócio. Então, mas era um Deus de justiça. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Se continuasse até hoje, a gente estava cego e banguelo.
Mas sim, ele precisava, porque o povo naquela época precisava de uma coisa mais rígida. Pouco depois, não muito tempo, aí algumas centenas de anos, aí, vem Jesus com noções de verdade. Então Moisés com noções de justiça, Jesus com noções de verdade, e fala que o Consolador viria. Nos evangelhos que a gente vê, ele fala que o Consolador viria. E aí vem toda essa teoria com Kardec, com o Espírito da Verdade. Os espíritas acreditam que o Espiritismo vem com uma terceira revelação, com a noção de verdade. A gente não morre, a gente vai reencarnar, todo esse negócio aí que é o que o Espiritismo fala. Então, dentro desse conceito dessa verdade, em 1855 ele teve a primeira experiência. Em 56 ele já estava meio que rascunhando toda essa coisa que ele queria ver, ele queria fazer um livro, não sei o quê. Ele está na casa dele, algumas pessoas batem lá, vê umas batidas na parede, ele vai lá procurar a família, que era Dubin, acho que era a família, e tinha o espírito que sempre se comunicava com ele já estava fazendo essas pesquisas, Zarif ou Zerif, não lembro bem qual que é. Eles foram lá consultar a média, que era uma daquelas meninas, e a menina falou assim, é um espírito afim de você, que está aí com você do seu lado. E ele pergunta, e é um espírito famoso, é alguma coisa, que não sei o que lá, não sei o que. Aí ele fala assim, você pode me chamar de verdade, ou o Espírito da Verdade. A partir daí, esse espírito, ele começa a ajudar Kardec nessa empreitada que ele tem. E é nesse mesmo ano, 1856, que o Espírito da Verdade fala para Kardec qual é a função dele. Fala assim, Michel, você vai escrever uns livros aí, você vai trazer uma nova coisa aí, se prepara que o negócio vai ser feio. Mas fica meio na surdina, porque não dá para você falar isso para todo mundo. E aí ele conta isso depois nos outros livros dele. E aí ele começa, esse Espírito da Verdade vem e ele dá várias outras. Então, 56 ele tem o evento do Espírito da Verdade, 57 ele lança o livro dos Espíritos, 58 ele lança a Revista Espírita, começa a Revista Espírita, e aí, tanto na Revista Espírita como nas outras reuniões que ele tem, espíritos como Erasto, Antoine, tudo espírito. Tem alguém que chama Erasto aí? Não sei se você sabe, Antoine é espírito elevado, né? Antônio, é só mudar um pouquinho. Tem espíritos antes e depois tem vários espíritos aí que eles trabalham de acordo com as direções desse Espírito da Verdade, falam muito desse Espírito da Verdade. E aí, 1850, falando de 57 é o Livro dos Espíritos, 58 é a Revista Espírita, 61 é o Evangelho segundo o Espiritismo. E é onde que o Espírito da Verdade e outros espíritos falam para Jesus, vocês escreveram sobre o Livro dos Espíritos, todo mundo sabe que tem um mundo espiritual, aquela bagunça tudo do outro lado, falando do Livro dos Médios, como é que vocês se relacionam do outro lado, agora vocês têm uma ferramenta muito grande, vamos moralizar isso aí. Como é que nós vamos moralizar? Com um dos maiores espíritos, o maior espírito que já teve aqui na Terra em nível de evolução espiritual. Jesus, vamos trazer o Evangelho dele para nós. E aí a partir quando Kardec começa a estudar o Evangelho, faz toda essa apresentação nova do Evangelho segundo o Espiritismo, com a ajuda desses outros espíritos, várias reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo no Livro dos Médios e mesmo no Livro dos Espíritos, às vezes nas revistas espíritas, são vários lugares onde é colocado que o Espírito da Verdade é Jesus. Bem próximo. Não dá para afirmar assim, 100%, mas muito disso. Ele fala, como no meu tempo eu escolhi uma manjedoura, eu ainda escolho hoje. Então eles ligam com isso. Várias coisas que tem no Evangelho e tem também o que o Espírito da Verdade fala. E que outros espíritos, que nem o próprio Erasto fala, que nem Hahnemann fala, que nem Antoine fala, que ele é o nosso mestre, ele é o cara, o guardião do nosso planeta, o Espírito da Verdade é isso, que são denominações que a gente dá para Jesus. E então, não tem nada que fala assim, realmente não, mas tem várias coisas que pensam. E aí a gente pensa assim, se nós estamos dizendo que o Espírito da Verdade é Jesus, aí a gente está falando de verdade, né? Qual que é a verdade que prova que Jesus existiu? Estamos analisando um ponto de verdade, por isso. Então a gente faz assim, Emmanuel fala que Jesus existiu.
certo? Vai questionar Emmanuel? O próprio Erasto, o próprio o Chico, todas essas pessoas. Mas esses espíritos que desencarnaram, que falam que Jesus existiu, eles poderiam ser uns seguidores de Jesus desse lado, da mesma forma que nós aqui, que a gente não tem noção de Jesus existiu ou não tem prova nenhuma disso aí. E a gente pode passar para o lado de lá acreditando que Jesus existe e a gente traz essa mensagem para cá. É possível isso? Beleza. E aí como é que a gente faz? A gente acredita nos espíritos do lado de lá ou acredita no que existe aqui? Porque não existe nada que prova até hoje que Jesus existiu. A única prova arqueológica que fala que Jesus existiu é uma caixa de ossos que está escrito Tiago, filho de Jesus. Mas Tiago e Joshua era que nem João e Maria no nosso tempo de criança. Todo mundo chamava isso aí. Então não tem como dizer que aquela caixa era de Tiago, filho de Jesus, que ele está falando que Jesus é. Então essa é a única prova arqueológica que tem os dois nomes, mas não tem como provar que são eles. Então a gente não pode... e os evangelhos? Você não pode usar alguma coisa que está escrita para falar que uma coisa existe, para usar ela para provar que aquela coisa existe. Não dá para funcionar isso aí. Mas você pode usar os recursos que essas coisas te dão. Os novos evangelhos, ou seja, o evangelho de Lucas, Marcos, João e Mateus, que é considerado os canônicos aí, esses evangelhos, eles foram os livros mais copiados que já existiu na humanidade. Livros assim que nem Ilíada, Odisseia de Ulisses, que foi copiado, sei lá, 20 vezes, 30 vezes. O que eu falo que é copiar? Ele foi copiado antes da imprensa, porque quando era imprensa, imprimia, mas antes disso era copiado na mão. O Evangelho foi o livro mais copiado, milhares de vezes, tem milhares de cópias. A cópia mais próxima que a gente tem de Jesus, eles falam que data de 50 anos depois de Jesus. Só para vocês terem ideia, a cópia mais próxima de Alexandre o Grande, que todo mundo fala que o cara existiu, conquistou metade do mundo, foi 300 anos depois dele. Então, qual que é o que tem mais fidelidade? E a ideia é o seguinte, como a gente tem muita cópia dos evangelhos, é mais fácil de provar que ele existiu do que só duas. Porque um fala assim, Paulo, o outro fala Pelé. Então, qual que era? Era Paulo ou era Pelé? Então, quanto mais. A quantidade de cópias que a gente tem no evangelho que foi feita. A proximidade das cópias do objetivo, não existe original. Se existe, esse cara está escondido, porque isso deve valer 1 milhão e deve ter coisa lá dentro que, sei lá. Então é tipo assim, teoria da conspiração ou código da Vinci, lá está guardadinho lá, ninguém sabe. Mas as cópias vêm bem próximas de Jesus. Eles falam, elas são bem próximas de Jesus, elas foram muitas cópias que confirmam que são iguais, copiadas em diferentes idiomas, então tem. E tinha uma outra coisa também. Copiar naquele tempo de Jesus não é que nem que você chega hoje, pinta naquela sua impressora, aí o negócio sai. Era feito em papiro, era feito em couro de cabra, custava uma fortuna aquilo. Por que o cara ia copiar um negócio daquele, gastar tanto desse jeito, se não fosse uma coisa boa? Então tem isso também. As ferramentas hoje que fazem simulação, tipo assim, eu tenho uma colônia de bactéria, e eu quero fazer uma simulação dessa, a inteligência artificial, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, ela faz uma simulação de como é que aquela colônia de bactérias vai funcionar. E você pode fazer isso para várias coisas. Eles pegaram todas as informações do que Jesus era, do que podia ser, o que falaram, o que não era, e colocaram tudo isso e pediram a possibilidade. Eles chegaram à conclusão de que seria muito, não impossível, mas muito, muito, muito difícil inventar um cara que nem esse naquela época. Então já tem essa outra coisa. E aí o pior ainda, se você quer provar com uma pessoa, nada melhor do que você vai nos inimigos dela. Se você pergunta para mim, o outro fala assim, você gosta do meu cabelo? Cabelinho amarradinho assim. Eu vou falar que gosto, eu sou amigo dele. Apesar que eu não gosto, mas eu falo para não deixar ele triste. Mas se você quer saber uma opinião real de você, pergunta para o seu inimigo. Ele vai falar, porque ele não vai guardar. Então, se a gente olhar para os inimigos do cristianismo, a gente tem falando sobre uma pessoa que tinha vários seguidores, que foi crucificado, que agitava o pedaço lá falando coisa que ninguém gostava que ele falava, trazia um conceito diferente de religião. Temos isso pelos romanos, mais de 2 vezes. Temos pessoas que fazem anedotinhas, tipo assim, ele andava na água, mas andava em cima da pedra. Tipo assim, que eles faziam muito dessas anedotas naquela época, aqueles teatrinhos que eles faziam. Mas vários outros lugares que, tipo assim, fazia, a mãe dele não era tudo isso aí não, e ele era meio desse jeito. Mas nenhuma dessas coisas, nem os romanos, nem o próprio judaísmo, o Talmud fala de Jesus, mas que Jesus não era tudo aquilo, que os milagres dele eram
era meio assim, o cara era manete, mas não era, essas coisas. Mas, tipo, denegrindo a imagem dele. Mas nenhum falava que ele não existia. Então tem essa prova. Eu não sei se vocês assistiram um filme que chama Contato, com a Jodie Foster. E aí, no final ela passa por um lugar lá, e ela passa por uns segundos, numa máquina do tempo lá, que parece que os caras fazem um negócio, e na realidade, no período que ela passa nisso, que é segundos, 20 minutos de filme, né? Ela encontra o pai dela, não sei se estou contando, depois vocês assistem, eu não gosto de falar. Você não viu o Contato? E aí, aí todo mundo fala que é uma fraude, porque ela fala que foi lá e viu um monte de coisa. E os caras têm uma câmera que estava com ela. E aí os caras falam assim, na câmera só tinha chuvisco. Não tinha nada disso aí que você falou. Mas no final do filme, uma das mulheres que está coordenando o programa fala assim, eu queria te falar assim, eu achei meio gozado o chuvisco, né? Só que tinha 18 horas de chuvisco. Então é o que a gente fala assim. Ninguém falou que Jesus era filho de Deus, mas falou que tinha um cara lá, que a turma seguia ele, que tinha gente que se matava por causa dele porque achava que ia para algum outro lugar. Então, esse tipo de coisa naquele tempo, se eles colocassem dentro de uma ciência, algumas pessoas que são ateus, agnósticos, falam que era muito difícil que esse tipo de pessoa pudesse ter sido criado naquele negócio. Então a gente junta toda essa prova aí, a gente tira as nossas próprias conclusões. Você vai acreditar em Emmanuel? Eu gosto de Emmanuel pra caramba. Apesar de ele ser chato com o Chico, ele tem umas coisas. Se a gente lê o que esses outros, o que Erasto fala no Evangelho, o que Antoine fala no Evangelho, são espíritos de um discernimento grande, que passa uma mensagem muito, que você vê que a pessoa é bastante evoluída. Esse cara não ia estar do outro lado lá acreditando num Jesus que não existe. Certo? Eu aqui acredito, porque o cara lá que está vendo do outro lado não vê, e tem um nível elevado mais que a gente. Então esse é o ponto, fica para cada um tentar entender aí o que é verdade e o que não é, porque essa verdade é meio assim. E aí, já está no fim, eu vou contar uma historinha aqui só para a gente terminar. Vi a vida, a verdade e a mentira se cruzando. Mentira para cá, é verdade. Elas se cruzam na frente de uma fonte, né? E aí a mentira fala assim, bom dia, dona verdade. A verdade, bom dia, dona mentira. Hoje está um dia bonito, diz a mentira. Aí a verdade olha para ela assim, olha, e o dia estava bonito. Alguma coisa errada. A mentira está falando verdade? E aí a mentira continua. E um calor bastante forte que está até me atrapalhando, né? Aí a verdade, está calor, e é um calor que realmente atrapalha, muito forte. Estará a mentira falando a verdade? E aí a mentira fala assim, ninguém está nos olhando, poderíamos nos despir e irmos na fonte e nos refrescarmos na água. A verdade, olha, ninguém está olhando mesmo, não tem ninguém perto, rapaz. Está lá, a mentira falando a verdade. Mas aí a mentira se desveste e entra na água. E fala para a verdade, note que essa água está muito refrescante. Aí a verdade põe a mão na água e vê que a água está refrescante. E fala assim, a mentira está falando a verdade? Então ela também se desce e entra na fonte. E aí, com a hora que a verdade dá uma relaxada, a mentira sai da fonte, pega a roupa da verdade e queima o chão. Aí não dá tempo da verdade fazer nada. Então ela sai, vê a roupa da mentira. E ela se recusa a vestir-se de mentira. E é por isso que hoje a mentira está transvestida de verdade e a verdade está desnuda. Então fica para vocês verem aí o que é verdade e o que é mentira. Boa mensagem. Vocês acham que vocês falam? Acho que em Roma, eu não sei o nome, vocês me desculpem, tem aquele pano que cobriu o corpo de Jesus, né? Santo Sudário. Santo Sudário, isso. Então seria uma potencial prova? Não. Já é provado que não é. Tanto, né? Não é. Cientificamente Eu provado. perdi o último fantasma. Não é fantástico, mas pelo menos tem provas que não é. Eles já falaram, tem muita gente que fala que costurou, que não costurou, que fez, que não fez. Mas não é. Coisas assim que eles falavam que era cientificamente, eles já provaram que não é. Quem assistiu o Zeitgeist? Um filme que tem na internet, tem 1 e 2. Eles falam o seguinte, que essa história de Jesus aí nasceu da Virgem Maria, veio os 3 reis magos, e aí, como é que chama? Morreu crucificado e não sei o que. Isso foi o mesmo que é comemorado dia 25 de janeiro, que Jesus não nasceu em 25 de janeiro, pegaram a festa dele com um pavão,
com um Aniversário deus de São Paulo. pagão, é o deus É. do vinho, do negócio lá. Tem Osíris, né, que foi estraçalhado também, né, e foi aos pedaços, disse que ele ressuscitou. Então falou que essa história de nascer da virgem, ter os 3 reis magos, ressuscitar no 3º dia, essa história um monte de gente contou antes. Mas é tudo... Tem os descendentes de Jesus também, né? Eu sei. Então eles falam que esse negócio que passa nesse Heidgeist, e hoje está provado que, por exemplo, quando eles falam desse Mitra, Mitra, né? Na realidade ele não ressuscitou, a história que fala dele lá não é. O próprio Osíris, né, que ele foi estraçalhado e depois ele ressuscita, na realidade a mãe dele junta os pedaços dele, é uma fábula egípcia, né? E eles ressuscitam ele no plano do lado de lá, né? No plano espiritual. Então, a ressuscitação é coisa só de Jesus, não tem outra coisa que aconteceu aí. Porque eles falam o seguinte, que isso é um fenômeno astronômico. O Sol, no sul, ele morre, ele nasce, depois de 3 dias, ele morre, depois de 3 dias ele volta, mas dá só para você ver. E isso acontece, ele sai da constelação de Virgem, passa pela constelação da Cruzeiro do Sul, some no horizonte, fica 3 dias e depois ele volta e ressuscita. Então eles falam, é um fenômeno astronômico, mas não é. Tem várias, inclusive os romanos, né, tem que falar, o cara foi crucificado porque ele ficava fazendo bagunça aí e os próprios judeus falam disso porque não considerava ele o Messias realmente, né? Então tem esses problemas. O Sudário de Turim já está mais provado que não é. Entendeu? A gente não prova que Jesus existiu, mas nós estamos quase olhando a impressão digital dele. Tem muita coisa aí porque tem um monte de gente querendo provar que ele não existe, né? E tem um monte de gente que prova que ele existe. Sim. Tem uma carta de Pôncio Pilatos para os romanos também. Ah, sim. Não, são várias. De romano teve um cara que ele era tipo governador de um lugar e os cristãos estavam fazendo bagunça lá, porque toda vez que Jesus ia, ele tem essa carta dele, essa carta é original, tipo assim, né? Tem um outro cara, Plúbios, que fala também. São vários que tem. Contrário a ele, né? Mas nenhum fala que ele não existiu, né? Fala assim, não, ele fazia os milagres que não era aí, ele andava na água, mas era em cima da pedra. Eles faziam esse negócio, tinha gente que fazia piada, né? Que era famoso por escrever piadas, né? E falava assim, Jesus era filho de não sei o quê. Falava até que ele era filho de um soldado romano que chamava Pantera. Temos umas coisas aí que é registrado mesmo, isso aí. Fala. Então a existência desse cara chamado Jesus que a turma seguia, não tinha prova que é outro. Então não tem nada que junta realmente, fala assim, o cara mas tá, fala. Independente de qualquer prova que a gente possa ter, carta, qualquer coisa que seja, essa história ter perdurado tanto tempo assim, só pode ter uma razão que vai além das nossas possibilidades de avaliação. Então, uma dica dada pela bibliotecária, A Caminho da Luz. Muito lógico e é do querido Emmanuel do Bauer. Então vale a pena. Quem não leu ainda é lição de casa para todo mundo. Tá aí, viu? É muito interessante. Eu acho que eu pessoalmente gostaria. Eu acho que Jesus e Deus, os dois, para mim pessoalmente eles são improváveis. Você não consegue provar que ele existiu, mas também não consegue provar que existiu. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a ideia dele é fundamental. Eu sou um cara meio, tipo assim, sou ruim. Às vezes o cara me fecha, eu fecho o cara no trânsito, eu fico nervoso, eu faço um monte de coisa. Mas quando eu lembro, né? Quando eu lembro do que Jesus fazia, isso me ajuda bastante. Então me faz uma pessoa melhor. Toda vez que a gente encontra alguma coisa que faz a gente uma pessoa melhor, para mim é fácil ser melhor. Eu não sou tão bom assim, qualquer coisa que eu faço eu melhoro. Mas já me ajuda. Então eu acho que vale a pena a gente, essa crença vale a pena. Então não vale a pena a gente ter certeza também. Porque uma vez que a gente tem certeza, a gente perde a fé. Eu tenho certeza que Jesus existe. Então eu posso fazer qualquer coisa que ele me ajude. Não é bem assim. Então é melhor que a gente tenha dúvida. Mas a gente tenha fé. A fé baseada numa razão. E a razão é justamente essa. Não tem como. E é o que esse modelo matemático fez. Não poderia ter criado um cara desse jeito. Com essas características, né? Mesmo com um monte de coisa que a gente não entende muito o que ele fala, seria impossível criar um cara, quase impossível. Não é impossível de ter algum outro cara que fizesse. Então, e é ele é o cara, né?
Jesus, que a gente tem que aprender. É o que o Espírito fala, ele é nosso guia e modelo. Só completando, você falou, acho que o caminho é esse, a gente, diante de tantos questionamentos, como é que a gente usa essa questão, se baseia para seguir o nosso caminho? Porque a questão da verdade absoluta não existe, então vai depender de tudo, da nossa cultura, de nossa individualidade, das nossas vidas passadas. Quer dizer, cada um é diferente, então, como você disse, a verdade para cada um é diferente, algo individual, né? Isso é relativo, então a cultura, como eu fui criado, tudo o que eu vivi, a minha vida, as experiências traumáticas ou não, tudo isso faz dentro da tua verdade. Agora, como saber o que é verdade? Eu fiquei pensando, diante de tanta coisa, tem pessoas, a gente falou de Cristo, mas tem aqueles que não seguem a Cristo. Significa que eles não têm verdade? Eles têm verdade. Mas qual o caminho? Eu acho que é como você falou, é melhorar a si mesmo e fazer o bem a quem estiver em volta. Acho que é isso, que cada vez mais os outros conceitos estão sendo mudados ou quebrados na vida. Então dizer que isso é isso 100%, será? De novo, a pessoa que eu aprendi com as mentiras aí, né? A gente coloca a nossa pessoalidade na mentira que a gente vai falar, né? No meu ponto de vista, essa confiança é muito importante. Então, se você... Primeiro, pare de perguntar um monte de coisa que eu perguntava. Né? A primeira palestra que eu tentei fazer foi sobre Deus. Aí a gente procurava naquele Firefox, né? Não tinha Google, ela chamava Firefox. Tinha outro, Netscape. Lembra? Você procurava Netscape e eu falei, vou fazer uma pesquisa sobre Deus. E aí, na época, eu lembro que veio tipo assim, 500 mil de informações. Eu só coloquei Deus, não coloquei Dio em italiano, não coloquei Deus em espanhol, não coloquei God em inglês, que isso aí viraria um caos. E eu decidi, falei, não vou fazer sobre Deus não, porque tem muita coisa para fazer. Aí eu falei, vou procurar Jesus. Tinha quase a mesma informação. Aí eu passei a entender mais ou menos porque as pessoas acham que Jesus e Deus é a mesma coisa. Porque a gente não entende nenhum nem outro. Começa daí, né? E aí, depois de muita pesquisa, eu fiz a minha primeira palestra, foi sobre Anjo da Guarda. Estava mais no meu nível, né? Não que Anjo da Guarda não seja bom, mas foi. Mas a gente tem muita coisa que, acho que quanto mais a gente sabe, a gente mais se confunde. Então, parar de perguntar, e é uma coisa que é interessante. O que você sente? Eu fiz isso, me senti bem, então eu continuo fazendo. Porque a gente se sente bem quando faz uma coisa boa. E se sente mal quando faz uma coisa mal. Isso é. Eu tenho essa experiência, porque eu faço mais mal do que ruim, do que bem, então, mas eu sinto mal, e às vezes já fiz, né? Então, essa seria o conceito aí. Olha lá no fundo, estou me sentindo bem, é isso que eu quero. Desculpa aí, gente. Então, vamos agradecer profundamente, absorver essas energias que estão aqui agora, deixar nossa mente navegar nessas nossas informações, que nós possamos tirar boas conclusões nessa nossa noite, né, para nós sermos as pessoas melhores. Que o nosso Pai, né, Ele quer que a gente seja isso, só feliz, sejamos bons, se tenhamos muita paz, e que assim seja.